Tive que me manter treinando, apesar das academias fechadas. A gente treinou como pôde. Gilbert tem uma academia na garagem dele. Então Uhum. eu dirigia até a garagem dele e treinava enquanto as academias estavam fechadas. Mas assim que a academia reabriu, com o UFC retornando aos negócios, a academia reabriu porque já no primeiro card, que foi cancelado no dia 9, tinham parceiros de treino que iam lutar lá. O Omar Morales, que é um venezuelano, estava marcado Uhum. contra o Alexander Hernandes, Vicente Luque. Então já voltei rapidamente para ajudar eles e de olho na minha própria oportunidade. Foi uma bela vitória sobre um veterano no Evan Dunham, uma luta em cima da hora, mas os Burns, eu como meu irmão, gostamos de mantermos ocupados. Acabaram de anunciar a luta do meu irmão contra Uhum. o Kamaru Usman, né, no dia 11 de julho, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. Sim. Então, já tem pouquinho tempo para preparação, menos de um mês. Então, a família Burns está indo com tudo em 2020. Vou ajudar bastante ele na preparação. Eu ainda tô com o pé cortado. Acho que vocês viram na minha luta, eu cortei meu pé, foi um corte grande, tomei bastante pontos, 12 pontos no pé. E agora meu pé tá bastante inchado, recuperar isso aqui, acho que em 8 dias eu tiro o ponto e já volto para com tudo para ajudar ele, mas eu faço parte do time de fazer estratégia dele, então eu já vejo o Camaro no treino, já dava para agora ter que ver as lutas dele com mais calma e analisar ali as brechas que dá pro meu irmão trabalhar ali para a gente ser para ele ser o primeiro brasileiro campeão do meio médio. Acho que final de julho seria uma data boa. Queria muito lutar na Ilha da Luta. Acho que o último evento deles lá vai ser dia 25 de julho. E essa seria uma data muito boa. Mas se não puder lutar, agosto, aqui nos Estados Unidos, também seria uma data que eu gostaria muito de lutar. Tem dois nomes que estão no meu radar. É um nome do Ryan Hall, que ele é Uhum. ranqueado. Falar que ninguém quer lutar com ele. Eu já pedi para lutar com ele depois da minha última luta, mas ele não. Em entrevistas ele falou que não estava interessado na luta por eu só ter uma luta no UFC. Já tive minha segunda vitória impressionante dessa vez, novamente. Então, ele tá um tempo sem lutar, tá inativo. Seria um cara que eu gostaria de lutar. E outro cara que tem um hype também por trás dele é o Bryce Mitchell. Uhum. Então, são dois caras que eu gostaria de lutar. Acho que os dois vão buscar a luta de solo. Eles Uhum. não vejo eles no mesmo nível de striking que meu. Uhum. Acho que o Uhum. meu striking é bem superior ao deles. E meu wrestling também. O Ryan Hall gosta de dar os golpes rodados quando ele está em pé, ele joga muito chute rodado. Mas são técnicas com pouco porcentagem de acerto. Se você fizer o básico, tiver um bom fundamento, você consegue anular essas técnicas. Essa técnica tem que ter um preparo muito forte para ela funcionar. E então eu me vejo superior a eles e no jiu-jitsu eu também me vejo superior, mas vai ser ali é a área que eu acho que eles vão, acredito que eles vão querer buscar a luta, levar o jiu-jitsu e levar uma luta agarrada que eu não fugiria do jiu-jitsu não. Mas eu acho que em pé eu teria uma ampla vantagem, botar pressão do jeito que eu faço para terminar com a luta, seja em pé ou seja no chão. Seriam lutas boas, eu gostaria de lutar mais com o Ortega. Não tenho. Mas o Ortega tá bem na frente do ranking. Eu não acho que é uma luta que faça sentido. É uma luta que eu quero, mas eu não acho que é uma luta que tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para os fãs e para a organização. Não acho no momento uma luta que faz sentido. O Ortega tá praticamente fechado, ele tá com o Korean Zombie novamente. Cara, Estão cara, apavorados para lutar. E o Kron Gracie
seria o meu irmão já lutou com ele. Acho que seria uma luta boa para os fãs também, mas ele vem de derrota. Trabalhei bastante já vinha trabalhando bastante tempo o meu striking com o Harry Hooft, com o Derek Santos, que eu faço boxe, é um cara do boxe, só boxe mesmo, tem 9 campeões mundiais, é um cara que é muito bom de Porto Rico, e venho trabalhando bastante com os dois, mas nessa luta eu queria voltar o Herbert Burns Vintage, que é o cara do jiu-jitsu, que é o cara que termina as lutas rápidas usando o seu carro-chefe, que é o jiu-jitsu. Então, eu machuquei o pé também bem rápido na luta, então o senso de urgência para acabar com a luta, para não ir para um segundo round e a possibilidade dos médicos encerrarem a luta ali. Então eu tive que acelerar um pouco para terminar com a luta, então era o jeito que eu consegui ali, era pelo jiu-jitsu mesmo. Acho que o octógono sendo menor me ajudou também de fechar o espaço de conseguir o clinch. O MMA evoluiu muito e você tem que evoluir com o esporte. Antigamente, o Royce Gracie ganhava de todo mundo só usando jiu-jitsu. Só que esse tempo passou, você tem que ser um fora de série muito grande. Acho que o Demian Maia é o último dos moicanos. É o último do cara que vive só do jiu-jitsu. Hoje em dia você tem que ser um pacote completo. Você pode até sobreviver, mas você não vai ser campeão. Você vai ficar perto ali, você vai ser um lutador bom, relevante até, mas você nunca vai ser campeão só sendo bom em alguma coisa. O Kamaru Usman era um wrestler, hoje em dia ele tem um striker de alto nível. O Woodley, que foi campeão, era um wrestler, também se tornou um striker de alto nível. O José Aldo era um cara do jiu-jitsu que se tornou um striker de alto nível. Então você tem que evoluir, você tem que buscar essa evolução. Até o Ortega era um cara que era do jiu-jitsu e melhorou muito no striking. Então você tem que buscar essa evolução em vez de só ficar numa coisa. Se você quiser ser campeão, eu quero muito ser campeão, então tento buscar essa evolução. Eu acho que você ter uma arma principal é uma coisa muito importante. Eu sou do jiu-jitsu, tem cara que é do wrestling, e isso é muito importante, você ter um background em um esporte anterior. Porque você não consegue lutar muito no MMA. 20 lutas um cara que tem bastante luta. Por exemplo, eu já estou no UFC, estou no nível bom, e eu tenho 13 lutas. Não é um esporte com muitas lutas, só que de jiu-jitsu eu tenho mais de 1000 lutas no jiu-jitsu, então tem muita experiência. Tem muita experiência vindo de competição, de ter bagagem de estresse, de competição, de perder, de ganhar, de como lidar com a vitória e com a derrota. Acho que algumas lutas, acho que mais umas. Para você, o peso pena é uma categoria que hoje em dia tá bem disputada. Tem grandes nomes na divisão. Eu acho que para você chegar no topo ali, eu preciso de 5, 6 vitórias para chegar no topo da divisão. Mas tem que ser vitórias impressionantes. Se você tiver uma vitória chata, uma luta aqui, outra ali, vai precisar de mais tempo. Então, hasta ahora venís bien, tenés un knockout impresionante y una sumisión impresionante. Venís bien. Agora é manter esse ritmo para claro. mais 3, 4 lutas chegar no topo lá. Tem muitas diferenças. Primeiro, o One Championship, o cage é um círculo. E no UFC é um octágono. Também o corte de peso no One UFC agora, nas minhas 2 últimas lutas lá, você não pode desidratar, você tem que fazer dieta e tem que seguir o protocolo deles. No UFC é old school. Você pode fazer a sua desidratação normal, que todo mundo faz, o que eu acho mais, apesar de ser mais bruto no corpo, é mais seguro. E porque no UFC tem como desidratar, só que você tem que mentir para a organização que você não está desidratando. E eu não precisava desidratar porque eu consigo bater 70 na dieta. Mas tem gente que eu sei que desidrata e então você está fazendo a parada que é perigosa e escondido.
E os fãs também. Aqui, lutei nos Estados Unidos, na minha luta com fãs, até no Titan UFC também. Tem muito barulho, tá todo mundo muito animado, tem muita gente que tá bebendo, que tá excitada olhando a luta, e na Ásia, a maioria da luta é no silêncio. Tá no silêncio, você escuta tudo, todos os corners, e quando acontece uma troca de golpes, ou uma finalização, ou escapa a finalização, tem aquele eles batem palma e voltam pro silêncio. Só pela TV em casa. A gente sempre competia pela TV em casa, era o problema, era sempre a briga. Um queria ver uma coisa, outro queria ver outra, e a gente competia pela TV. ¿Y quién ganaba? ¿Quién ganaba más? Apesar dele ser mais velho que eu, a gente, às vezes, de vez em nunca, eu ganhava. Na maioria das vezes ele ganhava. Mas às vezes eu conseguia fazer uma graça, mas pouquíssimas vezes. Meu pai é fluminense. Ajá. Sí. O Gilbert se tornou fluminense por causa dele. E eu sou Botafogo porque na época que eu estava crescendo, o Botafogo foi campeão da Conmebol, foi campeão do Brasileiro. Tinha o Túlio Maravilha, que foi um grande ídolo nosso. A falar em Botafogo, ó, acabou de chegar, ó. Ah, mirá. Qué ¿Qué onda? La de bien. Jesús, ¿qué onda? Qué bien. Qué Camisa buena, do muy Ronald. buena. Muy buena. E eu sou vidrado em Botafogo. Infelizmente, a gente perdeu o nosso xerife argentino, o Carly, essa semana. O Botafogo está com uma situação financeira muito difícil. A gente tem bastante sul-americanos ainda no elenco. A gente tem o Gatito, paraguaio, um goleiro. Temos o Alexander Lecaros, um peruano, que é um garoto novo. Temos o Honda e o Louco Garcia, é o Louco Cortez, que é El loco Cortés. eu acho que ele é colombiano, equatoriano. Mm. E, Sí. Sí, continúa. e Gilbert é fluminense, mas Gilbert quase não vê futebol. Só eu que sou maluco em futebol. Mirá, Ah, entonces no son de pelearse mucho por el fútbol. Não, ele nem sabe. Às vezes o Fluminense ganha o jogo, ele nem sabe. Aí eu tô falando do Botafogo, ele Fluminense. Eu falei, ganhou. Ah, tá, valeu. Quando eu era pequeno, eu jogava mais futebol. Eu jogava bem até, era atacante, ponta. Jogava bem, batia bem na bola. Gilbert também jogava bola bem. E só que o tempo foi passando, a luta foi chegando mais com força. E hoje em dia eu nem evito jogar bola porque é muito perigoso. A gente que luta fala isso, mas futebol é muito perigoso. Uma das últimas vezes que eu joguei bola, eu fissurei meu pé. Driblei o garoto, ele me empurrou e eu chutei o chão. Então eu fissurei o pé. E então, depois disso, eu falei, não, já tá bom de futebol, só jogando no videogame ou olhando. ¿Y quién jugaba mejor al fútbol? ¿Tu hermano o vos? Ah, eu sou mais técnico no futebol. Ele era bom jogador, mas ele era de defesa. Ele era lateral direito. E eu era atacante. Então, dá para ver pela posição. Messi. Messi. Mirá. Ah, bien, muy bien, muy bien. ¿Y Muy Pelé bien. o Maradona? Pelé. Pelé. Está muy bien, está muy bien. Mas, Yo, apesar de Sim. achar o Messi o melhor jogador, eu gosto muito do Cristiano pela ética de trabalho dele. Se eu tivesse um time e tivesse muito dinheiro, eu contrataria o Cristiano. Porque Legal. o Cristiano é um cara muito bom e treina muito, tá sempre trabalhando. Então, ele vai ser o melhor do time. Então, se o cara for ruim, ele vai ter que treinar bastante.
Que ele vai olhar para o Cristiano que está treinando, está se dedicando, e o cara que não tem o mesmo nível que ele não pode ficar para trás. Não pode deixar o cara que é o melhor trabalhando daquele jeito e você não se dedicar ao máximo contra ele. Gracias por visitar Somos MMA en YouTube. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestro contenido.